É melhor fazer 5 minutos todo dia do que fazer 50 minutos um dia só no final de semana. O treino não rende. Então, quando a pessoa faz um treino muito genérico, pega uma planilha da internet, ou tá simplesmente correndo, ele até melhora no início, porque todo mundo melhora no início. Porque quando você tá sentado no sofá, o condicionamento é zero. Aí depois você fica estagnado, porque todo dia faz a mesma coisa, e o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele começa a se adaptar àquele treino e não varia mais, ele não melhora mais. O meu maior desafio na corrida é a minha mente. Por isso que agora eu já acordo e digo, hoje vai ser o meu melhor treino. Quem nunca teve boas ideias quando tá correndo? É difícil você pensar em coisas ruins ou qualquer coisa desagradável enquanto você tá correndo. É muito fácil mudar, é simples. Basta uma decisão, basta uma constância, basta uma determinação. Eu tenho certeza que você já falou em algum momento, eu não consigo correr. Ou, eu não consigo respirar na corrida. Ou ainda, a corrida não é para mim. E hoje, esse episódio vai fazer você mudar de ideia e rever esses conceitos que muitas vezes travam de te proporcionar uma vida com tantos benefícios. Hoje eu vou conversar com Dione. Dione que tem uma vida corrida, literalmente, que a mulher só corre. Dione Dione Agostini. Não posso errar o nome da minha convidada. Absurdo. Dione, corredora profissional e com muito orgulho, a minha treinadora e de vários alunos. A especialidade dela é corrida, mas eu vou deixar que ela vai falar sobre isso durante o episódio. Eu não vou sair falando quem é Dione. Mas Dione Agostini, 55 anos, campeã, segundo lugar da maratona de Curitiba, da meia maratona que aconteceu agora no domingo em Curitiba. Então, ela está ainda quentinha da corrida e está se preparando para uma próxima maratona que vai acontecer na Espanha no início do ano que vem. A mulher não para. E é literalmente isso. Ela não para. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre corrida, que é um assunto que eu amo. Não tem roteiro, não tem papel, não tem nada. Porque corrida eu passo o dia falando, eu passo o dia correndo. Que para mim corrida é o meu remédio natural, é a minha terapia. Começou por uma coisa forçada e hoje eu não consigo ficar sem. E eu acho que todo mundo passa por isso. Quem corre entende o que é que a gente... Só quem corre sabe o que é isso, né? Fala um pouquinho da tua caminhada sobre a corrida. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Um prazer estar conversando com você, Mônica. E a minha vida sempre foi ligada à corrida. Né, literalmente assim, desde pequena, que eu me lembro por gente, assim, minha mãe pedia, vai comprar tal coisa pra mim, eu já ia correndo. Eu era aquelas crianças, né, espivitada, que gostava de ficar na rua, jogava bola, não gostava de boneca, gostava de tudo que era coisa de menino, ficar correndo, jogar bola, jogar bets. Então minha vida sempre foi literalmente correndo. E eu sempre quis ser professora de educação física, então o esporte sempre teve na minha vida. Eu joguei vôlei na minha adolescência, participei de campeonatos estaduais, né, jogos escolares, eu corri de bicicross, eu joguei futebol na faculdade, eu me formei na faculdade, eu curti muito a faculdade de educação física, mas até aí a corrida não fazia parte da minha vida. E eu tenho uma irmã gêmea. Né, o nome dela é Diana, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas todo mundo dizia, nossa, vocês são iguaizinhas, mas você é mais gordinha. Aquilo foi, né, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu falei, poxa, formada em educação física, né, eu vou emagrecer, vou começar a correr. E foi o que eu fiz. Simplesmente um dia calcei um tênis e saí correndo, onde eu morava em Campinas, né, tinha uma lagoa chamada Lagoa do Taquaral. E aí eu fui lá e já fiz logo uma volta na lagoa, aquelas pessoas completamente, porque assim, na área da educação física, são muitas divisões, né, quando eu me formei, a minha primeira especialização foi educação infantil, porque eu queria ser igual a minha professora Marlene, eu queria dar aula para criança, e eu dei aula para criança e tal, só que daí eu comecei a correr e comecei a gostar de correr, né, e aí tinha um circuito em Campinas que chamava Vá Correndo a Nova York, o circuito chamava. E aí eu peguei e me inscrevi, assim, como tipo, na hora do almoço, tava lá dando aula e tal, falei, nossa, será que eu vou, né, uma corrida, mas eu nunca corri, eu só treinava, e aí eu já corria 10 quilômetros, e aí eu falei, vamos inscrever, quem sabe, né, treinava 10 por nada, por nada, e me inscrevi e ganhei a categoria, a categoria era 20 a 29 anos, e aí depois tinha mais 2 etapas, que era em São Paulo, uma em Campos do Jordão e uma em São Paulo, e eu acabei ganhando. Então eu ganhei na minha categoria, na época até quem ganhou no profissional foi o Vanderlei Cordeiro de Lima,
que foi terceiro na Olimpíada, que foi agarrado pelo padre, né? E a Roseli Machado, que era aqui de Curitiba, né? Ela faleceu na pandemia, sabe? E aí foi muito legal, né? Porque foi minha primeira viagem internacional, fui correr uma maratona, imagina, só corria 10 quilômetros e ganhei um circuito para ir para Nova York, com tudo pago, inscrição, e eu não conhecia, né, os atletas de elite, o Vanderlei, a Roseli, eu vi os tempos que eles faziam, eu corri acho que 38, 39, e a Roseli ganhou com 35 minutos, falei, nossa, imagina um dia eu correr 35 minutos, na época, era isso. Muito distante, né, corri, hoje, na minha época de elite, eu fiz 33, né, minutos nos 10 quilômetros, então eu bati até o tempo dela, e assim foi, eu comecei a correr, emagreci, hoje eu sou até mais magra que ela, né? E o bullying acabou. Bullying acabou, agora o bullying é com ela. Inverteu de lado. E assim, então é aquilo que eu falei, entendeu? A corrida sempre fez parte da minha vida. E depois que eu comecei a correr, né, eu acabei me tornando uma atleta profissional, meio que por coincidência, assim, né, fui correr a São Silvestre, fui 17ª colocada, daí um treinador me viu e me chamou para ir para a equipe, que é uma equipe da BMF, que tem, né, lá em Campinas ainda, entendeu? E aí eu comecei a correr, em 6 meses eu já estava indo representar o Brasil no Mundial de Revezamento da Maratona em Seul, aí um ano depois eu já estava fazendo o Mundial de Cross, que foi em Belfast, na Irlanda, e aí seguiu a minha vida. Muitas corridas internacionais, eu fui a melhor brasileira em 2001 na maratona, fiz 2:36 em Amsterdã, fui 5ª colocada geral lá. E aí foi o melhor tempo sul-americano de 2001, né? E fiz 1:14 em Bristol, na Inglaterra, no Mundial de Meia. Então, assim, eu tenho excelentes resultados em pouco tempo, né? Porque, na verdade, eu comecei a participar de corrida com 24 anos. E me profissionalizei com 28. Então, eu fiquei, assim, pouco tempo, né, treinando, e eu tive muitos resultados bons. Então, tudo que eu tenho hoje, eu amo a corrida. A corrida sempre fez parte da minha vida. E hoje eu trabalho com corrida, eu corro, é aquilo que você falou. Eu não consigo ver a minha vida sem a corrida, sem fazer o meu esporte que eu amo, sem passar para as pessoas aquilo que eu amo. Eu não só ensino as pessoas a correr, eu ensino elas a gostar de correr, aquilo fazer parte da vida delas. É uma parte que acaba tocando as pessoas, sabe? Pra ser feliz correndo. Elas sentem que a corrida vai fazer parte da vida delas. E aquela disciplina que elas têm na corrida, aquela determinação, elas levam para a vida delas. Pessoal, para a vida amorosa, para tudo, sabe? Aquela dedicação que você tem que ter. E eu... Não, sim, eu trabalho também com crianças, né? Não sei se você sabe, mas eu tenho um grupo de adolescentes de performance. Então eu falo assim para os pais, não sei se o seu filho vai ser um atleta de elite, mas com certeza ele vai ser um excelente cidadão, uma pessoa melhor, um excelente profissional no que ele indicar, porque hoje as pessoas perceberam, né, que as pessoas que praticam corrida, né, por isso esse boom da corrida, são pessoas disciplinadas, são pessoas que sabem o que querem da vida, né, são pessoas que, digamos assim, que elas têm um quê a mais, né, na profissão, na vida pessoal, e isso é interessante para as empresas, né, ter alguém disciplinado, ter alguém que cuida do corpo, que cuida da mente. Focado, exatamente. E hoje Dione está com 55 anos, somando mais de 30 maratonas, mais de 50 meias, enfim, o número absurdo no currículo de corrida dela. Mas vamos deixar um pouquinho de lado essa questão do profissionalismo, que é muito importante para você como professora. Mas para aquela pessoa que hoje, idade não é problema. Então, assim, a gente já deixa de lado a questão da idade. Idade não é empecilho. Ok, você pode estar se perguntando, mas Dione corre há 30 anos, ela tem 55 e ainda corre. Ok, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, com uma boa instrução, uma boa orientação. Para aquela pessoa que está começando, que diz que o joelho dói, que dói tudo, que realmente dói. Eu já comecei e eu sei. Quando você começa a correr, dói tudo. No outro dia você está com dor da cabeça aos pés. Na outra semana você está com mais dor ainda e vai demorar muito ainda com a dor. Mas para mim o segredo era continuar em cima da dor. Por quê? Então assim, vamos começar. Qual o básico para a gente começar hoje? Então, eu sempre digo que nem todo mundo vai ser atleta de elite, mas todo mundo pode correr. Pode, tem hérnia de disco? Pode. Tem bico de papagaio? Pode. Tem dor no joelho? Pode. Claro,
né, com limitações, começando do jeito certo, já procurando um profissional de educação física, agregando, fazendo um fortalecimento muscular com uma musculação, um pilates, ou mesmo uma aula de funcional, entendeu? Mas assim, o que ajuda muito as pessoas é começar devagar. A maioria das pessoas, como eu falei, eu já comecei com 5, mesmo sendo profissional de educação física. A gente não tem uma educação, a gente tem uma educação para a área, né, voltada para a área que você escolhe, que no meu caso era educação infantil, né? Então, eu tive que fazer várias pós-graduações, especialização na área de corrida, né? Eu tenho fisiologia do exercício, eu tenho especialização em treinamento esportivo e especialização em treinamento esportivo para jovens talentos. Então, assim, é importante que você procure um profissional dentro da área que você quer, que realmente conheça. Hoje, por exemplo, eu trabalho com pessoas que têm 8 anos e com pessoas que têm mais de 60 anos, entendeu? Então eu consigo trabalhar com todos os públicos. E eu sempre digo, vamos começar num protocolo bem lento, né? Um protocolo progressivo para que a gente possa evoluir. Porque quando a gente começa devagar, 5 minutos, 10 minutos, o corpo vai se adaptando, né? Por mais que você consiga fazer meia hora. É aquilo que a gente já brincou no parque um dia. É melhor fazer 5 minutos todo dia do que fazer 50 minutos um dia só no final de semana. Primeiro, porque o corpo tem tempo de adaptar. Segundo, que o corpo, todo dia você está fazendo uma atividade física, então você está somando. Nossa, hoje eu fiz uma atividade física, estou me sentindo bem. Porque a gente tem isso, né? Quando você ama a corrida, quando você gosta da corrida, se a gente fica um dia sem fazer, já parece que o nosso dia está faltando alguma coisa, parece que tem um buraco no nosso dia, entendeu? Então eu acho assim, as pessoas têm que, por mais que você tenha, que leve jeito, que você já jogou futebol, já tenha o esporte agregado na sua vida desde criança, é importante que você tenha bons profissionais, né? De repente procurar um personal, se você tem uma dor no joelho mais marcante, ou se você fez alguma cirurgia, alguma coisa assim, né? A maioria dos atletas que vem pra mim já é pessoas que tiveram lesões, mas não foi por causa da corrida, foi por causa do futebol, foi por causa de outros esportes que praticavam, entendeu? E outra coisa que ajuda muito, né, Mônica, a gente sabe, é a alimentação, né? Vamos chegar aí. Eu queria desmistificar já uma frase que eu já ouvi de várias pessoas, ironicamente. Nossa, você paga uma pessoa para correr com você, me paga que eu corro contigo. A gente tem que acabar com isso, porque não é a mesma coisa você ter uma orientação de um profissional que vai estar ali, que vai te auxiliar, te orientar, te instruir, te dar as metas. Isso sim vai evitar lesões, vai evitar que você desista. Você vai aprender a correr, porque a gente vai passar a entender o nosso corpo. Nosso corpo, ele dá sinais. A gente conversa bastante quando está correndo e é muito comum as pessoas começam a correr, aí fiz 10 quilômetros, na outra semana está machucada. Aí eu digo, ó, o que é que adiantou? Não é melhor ficar fazendo 1 quilômetro, 2 e ir trabalhando o corpo. Então, assim, é muito importante a orientação de um profissional capacitado. Tudo bem, você não quer personal para correr com você, mas que pelo menos tem uma pessoa que lhe dê as instruções para você começar e fazer da maneira correta. Isso é bem comum, as pessoas acham que é supérfluo, que é futilidade, que todo mundo corre. Pois é, eu acho assim, entendeu? Às vezes as pessoas perdem oportunidades por não quererem pagar um valor justo por profissional. Um profissional da musculação, né, um profissional da corrida, entendeu? Tem gente com muito talento. Gasta R$2.000 num tênis e acha que aquele tênis de placa vai fazer ele correr. Mas se ele não tiver uma postura, se ele não tiver um treino, se ele não souber, não contratar um profissional para trabalhar a resistência de velocidade, trabalhar todas as capacidades, porque existem inúmeros treinos, são muitos, né? Tem muitas pessoas que têm mais dificuldade, que têm uma passada muito curta, tem alunos meus que começaram, um menino hoje que está na Inglaterra, que conseguiu bolsa, que está estudando lá, que ele parecia que estava correndo com um cangu, né? Parecia ele saltava toda vez que ele estava correndo, entendeu? Então isso, quanto mais tempo você fica no ar, menos rápido você é, ou seja, se você melhora a postura, melhora a corrida, a chance de ter lesão é menor, né? E a sua corrida melhora. Então, assim, não adianta você suplementar, não adianta você comprar o melhor tênis, o melhor repositor, se você não tiver um treinamento de corrida adequada à sua individualidade. Porque, assim, a Mônica pode ter fibras muito rápidas,
ser muito rápido em 100 metros, ela adora fazer 100 metros. Mas quando ela vai fazer 2 quilômetros, ela não gosta. Por quê? É muito provável que a Mônica tenha uma predominância de fibras de velocidade, né? E não tenha uma predominância de fibras de resistência. Então, o que o treinador tem que fazer? Tem que estimular essas suas fibras de resistência. Porque existem 3 tipos de fibras: velocidade, resistência e uma que pode ser treinável. Esta treinável pode ser tanto para velocidade quanto para resistência. Então, o treinador tem que trabalhar isso, tem que saber quando trabalhar. Hoje mesmo, quando a gente estava correndo, eu falei, não adianta a gente treinar a velocidade se nós não temos resistência. Porque a gente faz 1 intervalado, 2 intervalados, no terceiro já está cansado, ou seja, o treino não rende. Então, quando a pessoa faz um treino muito genérico, pega uma planilha da internet, ou está simplesmente correndo, ele até melhora no início, porque todo mundo melhora no início. Porque quando você está sentado no sofá, o condicionamento é 0, né? Aí depois você fica estagnado, porque todo dia faz a mesma coisa, e o nosso corpo, ele é muito inteligente, muito. Ele começa a se adaptar àquele treino e não varia mais, ele não melhora mais. Então é por isso que a gente tem trabalho de base, um trabalho específico, para quem vai competir, um pré-competitivo, daí um competitivo, por isso que a gente já tem planos para 2026, entendeu? Ou seja, nós já estamos num ciclo para correr, que eu vou correr o ano que vem uma maratona em Sevilha, né, em fevereiro, nós já estamos treinando para essa prova. E eu sou a prova viva disso. Eu comecei com o Dione faz 2 anos e eu comecei do 0, mas 0 mesmo. E a gente foi fazendo um trabalhinho de 50 metros, de 100, sabe aquela conquista passo a passo, sem desistir, com constância, mas com acompanhamento. E hoje eu começo a colher os resultados. Hoje eu fico bem feliz, porque quando eu vejo as coisas que eu não fazia antes, e assim, o corpo, ele é totalmente adaptável, mas é um conjunto que eu gosto muito de falar, assim, para todo mundo. Gente, existem 3 coisas básicas que a gente pode aplicar na nossa vida. Atividade física, isso aí ninguém duvida. Uma alimentação balanceada, um sono regulado e a ingestão de água. Então, alimentação, atividade física, sono e água. 4 itens. E eu acho legal porque a corrida, ela já incentiva outras coisas. Porque, por exemplo, quando você começa a fazer o trabalho da corrida, por exemplo, o meu sono melhorou absurdamente. Já melhora o sono. De uma certa forma, eu tô lá na corrida, me lasquei bem muito, eu já fico com a consciência pesada de comer errado. Uma coisa puxa a outra, mas é absurdo a diferença do resultado quando você tem uma alimentação regrada e quando você não tem na corrida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Alimentação, eu sei que é um tema que você gosta. É que assim, né, muita gente, além de falar, eu não consigo correr porque eu tenho dores e tal, aquilo que a gente já falou, todo mundo consegue correr. As pessoas falam, eu não vou correr porque senão eu vou emagrecer muito, eu não quero ficar com aquela cara, né, tipo, chupada e tal. Na verdade, a corrida em si, ela não emagrece, né, porque é aquilo que a gente falou. Se você correr e chegar em casa e consumir mais calorias do que você gastou, né, você, em vez de emagrecer, você vai engordar. Entendeu? Então, para você ter um resultado melhor, né, e até ter menos dores musculares, a alimentação correta, né, cada um tem uma alimentação, a gente não vai aqui falar, tipo, você deveria comer isso, ou deveria comer aquilo e tal, mas alimentos, básico, alimentos, né? Que são alimentos de verdade, sem ultraprocessados, né, sem muito açúcar, entendeu? Isso ajuda muito na corrida. A gente sabe que um corpo que está com uma alimentação mais natural, mais saudável, ele inflama menos. Então, e a corrida, ela inflama, né? Porque quando você está correndo, você gera um desgaste, né? E você tem um rompimento de fibras, que são naturais do próprio treino. É por isso que tem o descanso, e aí o corpo recupera, ele se refaz e fica mais forte para você poder treinar. É assim que a gente condiciona. A gente condiciona o coração, condiciona a musculatura das pernas, entendeu? Então, existe essa inflamação. E é uma coisa, até por isso que a gente fala, não tome remédio e tal. Por quê? Porque o corpo precisa se regenerar. E você fala bem, uma coisa que eu acho bem interessante, você diz, descanso também é treino. Sempre, né? Tem que ter a pausa. Então, o que eu falo assim, eu acho que por isso que a gente tem que ter um planejamento. Tem que estar treinando com alguém, tem que ter uma planilha para seguir disciplinado, né? Porque o aluno sempre fala, mas professor, o que funciona? Funciona treinar, precisa vir, constância. Quanto mais constância você tem, mais funciona, entendeu? Muitas crianças lá, os pais falam, mas tá chovendo, vai ter treino? Vai ter treino. Vai, porque pode ser que chova hoje, ela é braba, sim. Pode ser que chova hoje, chova amanhã, chova a semana inteira, e aí você não treinou. Mas os seus adversários, né, estão treinando.
Entendeu? Estão evoluindo. Não dá para você cobrar depois, mas será que se eu tivesse treinado aquela semana eu tinha melhorado? Não sei, você não veio? É disciplina. Né? E isso é comando pro cérebro também. Porque ele vai dizer, pode faltar. Aí na próxima semana, um dia. Na próxima semana vai vir uma dor de barriga, na próxima semana vai vir. Então a mente, ela começa a te sabotar. E quando você tem aquela disciplina, você diz pra mente, não, tá chovendo, eu vou chovendo. Aí eu não tô com vontade de ir. Nunca aconteceu eu me arrependi de ter ido depois da corrida. Aconteceu sim, de manhã, ai meu Deus, tem certeza, principalmente aqui em Curitiba, que a gente já pegou 2 graus no parque. Ai meu Deus, não vou, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas depois ainda bem que eu vim, porque é uma sensação tão absurda. E é isso, é esse comando que a gente tem que dar pro nosso cérebro. Porque, na minha opinião, no meu caso, o meu maior desafio na corrida é a minha mente. Que fica, o que é que tu tá fazendo aqui? Não vai dar, não vai. Por isso que agora eu já acordo e digo, hoje vai ser o meu melhor treino. Eu já saio dizendo, hoje vai ser o melhor de todos. E eu fico sempre, não, você pode, vamos, vá, só mais uma lixeira, só mais uma árvore. E você ir trabalhando a mente para você ir conseguindo. Sim, tem estudos que provam que o corpo aguenta muito mais do que a gente acha que aguenta. O que bloqueia a gente é a mente, entendeu? Então, é por isso que, as pessoas falam, até falei uma frase lá na chegada da meia maratona, que eu falei que para quem treina, idade é só um número, entendeu? Porque assim, eu não me vejo com 55 anos, eu não acordo e durmo pensando, nossa, eu tenho 55 anos. Não vou fazer tal coisa. Não vou fazer tal treino, porque meu corpo não vai aguentar. Eu treino bem, me alimento bem, durmo bem, me hidrato bem, aquilo que você falou, eu tenho os 4 pilares ali, entendeu? E eu vou fazer. Eu vou fazer o melhor pro dia. E quase sempre aquilo que você falou, pode não sair aquele treinão excepcional, mas eu nunca vou me arrepender de ter ido, e sim de não ter ido, entendeu? Então é raramente eu deixo de ir. Se tá chovendo muito, se eu vejo que tá perigoso, eu vou pra academia. Mas eu não gosto de treinar na esteira. Você não tem que gostar, você tem que fazer o que é preciso, você é adulto, né? Adulto, você quer resultado? Você tem um sonho? Aumenta o sacrifício. Mas aí tem que fazer muita coisa. Então diminui o sonho, você precisa escolher, né? Você tem um sonho grande, você tem que se sacrificar muito. Você não quer, né, se sacrificar tanto, então diminui o tamanho do sonho. E assim, eu tenho planos para correr bem, até eu nunca vou pensar não, agora eu tô com 50, não, agora eu tô com 60, vou parar. Agora eu tô com 70, vou parar. Não, entendeu? Se algum dia eu tiver que parar, eu vou parar, né? Mas não vai ser porque eu quero, vai ser porque realmente alguma coisa me fez. Talvez se eu não puder correr, eu possa andar. Se eu não puder andar, eu vou pedalar. Se eu não puder pedalar, eu vou nadar, entendeu? Eu gosto de tudo, eu gosto de todos os esportes. Do movimento, né? Eu amo a corrida, né? Aquela coisa que eu falei, eu não consigo me ver sem a corrida. Mas, se algum dia eu não puder, com certeza eu vou começar a fazer outra coisa. Eu já fiquei parada 9 meses uma vez por uma lesão, e eu fui nadar e pedalar. Né? Então eu nadava muito bem, eu corria, o pessoal até achou que eu ia pro triatlo na época, sabe? Mas é muito sofrido, né? Acho que assim, a gente ter um esporte, né? A pessoa fala, você só corre, é porque a pessoa não sabe a dedicação que tem que correr para chegar num pódio, sabe? Para que você tenha um resultado, noites que você não sai, né? Que você acaba tendo que ficar em casa, dormir cedo, por exemplo, a meia maratona de Curitiba, a maratona, né? A gente teve que montar a barraca, porque além de treinadora, atleta, né, eu também sou dona de assessoria. Então monta a barraca, daí vai às 3 da manhã, levando mesa, levando os negócios para fechar a barraca, levando comida, né? É um empenho que você tem. Então, às vezes você dorme 3, 4 horinhas para ir lá competir. A gente sabe que se não dorme bem, a performance já fica atrapalhada, entendeu? Mas faz parte da vida, aquilo que a gente falou. Não adianta, levantou, tomou café e vamos lá fazer o melhor pro dia. E deu muito boa, né? Não sei se eu cheguei a comentar, mas eu tava correndo ali no quilômetro 8, eu vi uma moto, né? Pensei, nossa, que bom, 5ª colocada. Acho que se eu pegar ela, eu vou pegar um lugarzinho no pódio, né? Toda alegre, né? Aí passei ela e tal, e corri o tempo inteiro com a moto ali do lado, o motoqueiro guiando e tal. Aí tava faltando uns 400 metros, o motoqueiro grita, abre pra segunda passar. Nossa, não conseguia parar de rir. Eu cheguei sorrindo, entendeu? Não é nem pelo dinheiro, claro, né? Era muito mais, entendeu? Mas assim, pela emoção de você falar, poxa, segunda colocada em casa, né? Só sabe quem vive. Tem gente que faz, nossa, que frescura. Só sabe quem vive.
Correr é um negócio muito mágico, é muito mágico. E você estava falando a coisa e eu estava aqui pensando. Quando você começa a correr, eu até tô com Suane também, comenta isso comigo, a gente fica calculando as coisas. Por exemplo, eu vou correr sábado. Aí eu tava hoje pensando, vou chamar a Amanda pra sair de sábado. Não. Eita, não vou chamar não, porque eu vou correr. Você já começa, não, vou chamar ela pra almoçar, porque aí de noite eu fico em casa e durmo cedo. Você começa a administrar melhor. Se você vai sair pra comer, você evita. Se você vai dormir cedo, quer dormir mais cedo, você fica se poupando. Eu mesmo fico louca. Não, sexta eu tenho corrida. Então, assim, eu já percebi tudo que melhora no meu corpo. Por exemplo, eu estou há 20 dias zero açúcar. Como muda o desempenho? Como muda a pele? O carboidrato, você baixa o carboidrato, o desempenho sobe. Então, assim, e você vai percebendo, o seu corpo vai lhe dando os comandos e você vai alimentando o seu corpo desses comandos positivos para lhe dar um bom resultado. Agora, nessa tua caminhada, vamos falar um pouquinho de saúde mental, que é uma coisa que está muito em alta, e eu já vi vários artigos e vários depoimentos de pessoas que saíram de depressão, de ansiedade, por meio da corrida, que a corrida foi uma das maiores ferramentas e aliados para isso. Tu tem experiência com isso? Tem um caso que tu consiga lembrar de pessoas e o que é que você fala pra gente sobre essa ligação de saúde mental e corrida? Eu acho assim, quem nunca teve boas ideias quando está correndo? Né? É difícil você pensar em coisas ruins ou qualquer coisa desagradável enquanto você está correndo. Aquilo que você fala, quando eu estou correndo, eu estou organizando a minha vida, eu estou tendo ideias para os treinos, eu estou organizando exatamente o que eu vou fazer depois. Eu posso estar correndo forte, entendeu? A pessoa fala, o que você pensa nos 42 km? Nossa, muita coisa, sabe? E assim, parece que oxigena o cérebro, e a gente, né, tem vários hormônios que são produzidos através da atividade física, então isso ajuda muito na depressão. Dá uma euforia, né? Porque a pessoa sabe que depois que ela for, ela vai se sentir melhor. Se a gente que não tem, já tem essa sensação de prazer pós-corrida, né? Por isso que é importante que você tenha alguém te guiando, alguém te dando um norte para a sua corrida, te incentivando, um personal do lado, ou mesmo um treinador, ou mesmo uma assessoria onde você vai ter mais pessoas que estão com o mesmo objetivo. Entendeu? Então, assim, normalmente a pessoa com depressão, ela tenta se isolar, ela fica mais em casa, tal, né? Eu tenho né, uma pessoa que ficava só em casa, que até ia para academia, né, mas na academia, muito solitário e tal, e um amigo meu começou a conversar com ele, porque trabalhava, né, com ele e tal, não sei o quê, e aí começou a incentivar ele a correr, começou a ir para esteira, e aí trouxe ele para assessoria e tal. Nossa, hoje ele é uma outra pessoa. Entendeu? Realmente mudou muito, tal, né? E tem várias pessoas dentro da assessoria que têm depressão. Ontem mesmo eu conversei com um rapaz que não é da minha assessoria, que tem uma outra assessoria que falou que estava em depressão e tal. A corrida, ela ajuda, mas tem alguns casos que a gente precisa procurar também um profissional da área. É aquilo que a gente falou, você quer começar a correr? Procura um profissional de educação física, um professor bom, verifique se ele é formado, verifique se ele tem a especialidade que você deseja. Entendeu? Eu vejo lá, chegam muitos pais falando assim, meu filho quer correr e tal, mas ele está numa assessoria. Tá, mas o que essa assessoria está oferecendo para ele? Né? Esse professor tem uma especialização? Porque eu não vou mentir, quando eu comecei eu errei muito. Eu não queria trabalhar com criança, eu não trabalhava, só trabalhava com adulto. E é muito diferente. Você tem que ser um pouco mãe, um pouco psicóloga, um pouco professora, entendeu? Eu lembrei que sábado eu cheguei lá no parque e tinha uma menina chorando e tô abraçando ela. Eu lembro que eu estava de longe olhando e a menina, ela devia ter uns 10, 12 anos. Isso. E ela estava chorando e tu abraçando ela. O que foi aquilo ali? É que tinha muita gente, né? Normalmente, quando ela vai treinar à tarde lá, é só as crianças e eu, né? Então, estavam todos os adultos, estavam todas as crianças. Ela fez a maratona, a corrida, foi? Ela fez uma corrida infantil, né? Então, assim, não aquela ali, mas assim, ela é uma menina mais reservada. É engraçado que quando eles começam, eles são muito reservados. Eles são muito tímidos, os pais trazem, assim, tinha um menino que não corria sem camiseta, porque ele sofria muito bullying na escola, ele era mais gordinho. Envolvido, né? E aí, hoje, ele tá bem magrinho, ele já corre sem camiseta, ele chama atenção na escola, porque agora ele faz barreira, então ele passa muito bem, e ele ficou em terceiro, né,
no brasileiro que teve, sub-14. Então, assim, é muito legal, assim, é muito emocionante ver como é que ele se desenvolve. Mas trabalhar com criança é isso que a gente falou, entendeu? Tem que acolher. Porque você precisa ser um pouco psicólogo, né? E tudo. É por isso que eu falo para os pais, às vezes, mas você devia ter corrido mais. Não, essa parte aí deixa que eu faço, né? Que quem tem que cobrar sou eu. Você agora só tem que fazer o papel de pai. Ir lá, apoiar, porque a criança já tá triste, né? Quando não consegue o resultado. O papel do pai é ir lá apoiar. Quando passar aquele negócio, abaixar um pouquinho a poeira, deixa que eu vou lá e pergunto, o que aconteceu? Você ficou nervoso, entendeu? Que nem eu fiz com a menina lá no sábado. Você tá nervosa? É porque tem muita gente. Querida, você só faz o que você quiser, tá bom? Vamos lá, você participa, você vai curtir, vai gostar. Nossa, terminou o treino, mas tava feliz da vida, entendeu? Mas é que assusta, né? E aí, voltando àquele negócio saúde emocional. Isso, sabe? Eu acho que assim, que a corrida ajuda, assim. Eu tenho alguns que, tipo, alunos continuam na assessoria, têm depressão ainda, entendeu? Eu tento incentivar, tento trazer mais para perto, sabe? Mandar mensagem quase sempre e tal. E muitos acabam procurando ajuda profissional, porque é importante. Às vezes, no começo, né? É como quem quer emagrecer e quer correr. Só a corrida, ela vai ajudar. Mas você precisa agregar alimentação, de repente você precisa agregar um nutricionista, para né? Acompanhar. Tudo, de repente até um endócrino, né? Muita gente não gosta de tomar remédio. Às vezes o remédio, naquele momento, ele vai funcionar. Tanto para depressão, quanto para alimentação, entendeu? É o que você falou, entendeu? Mas paga para correr, entendeu? Não, eu pago para correr direito, para que eu possa fazer aquilo que eu gosto por mais tempo possível, sem ter que parar por causa de uma lesão. Entendeu? Exatamente. Porque as pessoas, normalmente, o que eu vejo hoje, tá, com a corrida, para mim sempre foi excelente. Eu sempre vi muitas pessoas correndo, mas a corrida teve agora um boom enorme e as pessoas começaram a banalizar distâncias mais longas. Você só corre 5? Você só corre 10? Você não corre a maratona? Gente, correr uma maratona é ótimo. É realmente desafiador. Você se sente, assim, uma pessoa muito poderosa quando você cruza. Mas a maratona em si é todo um projeto que você fica treinando. São meses. E você tem que curtir o processo, entendeu? E são muitos treinos longos, são muitos dias cansativos. Você vai treinar cansado depois do trabalho, você vai treinar triste às vezes, você vai treinar sem dormir direito, entendeu? Mas faz parte do processo. Né? Então, se você realmente deseja ter um futuro longo na corrida, comece aos poucos, faça 5 km. 5 km é bastante, é muito para quem não fazia nada. É ou não é? Depois, quando você for para os 10, procure alguém para ajudar, né? Mais alguém que participe, faça várias corridas de 5, faça várias corridas de 10, aí faça meias maratonas. Quando você tiver correndo bem numa meia maratona, aí pense em se inscrever numa maratona e tenha tempo para treinar, porque às vezes eu vejo assim que as pessoas, não é que elas não têm tempo, elas não têm prioridade. Naquele momento a gente entende, porque às vezes a gente tem prioridade para a família, tem prioridade para o trabalho, mas se você quer se dedicar para uma prova mais longa, você tem que ter um planejamento. Então você tem que conseguir priorizar pelo menos aqueles meses, né, que eu tenho muitos alunos que vão fazer majors e tal, consegue priorizar ali 3, 4 meses para se dedicar para aquela prova, que daí você vai terminar alegre e depois você vai conseguir curtir a prova, que quando você não está 100% preparado, você até termina. Porque o ser humano, né? É muito sofrida, né? Mas é muito sofrível, né? E aí, o pós-prova, a recuperação pós-maratona, para quem não está, né, 100% preparado, ela é muito mais longa. Às vezes a pessoa desanima, né? Não quer mais, porque o corpo fica muito debilitado de ter feito uma maratona. São 42 quilômetros e 195 metros. É muita coisa. E você falou uma coisa bem interessante, porque todo mundo sabe que eu corro, que eu treino com o Dione e tudo, e quando eu me inscrevo numa prova, e todo mundo fala, só vai fazer 5? Sim, só vou fazer 5. Então, assim, eu me determinei esse ano fazer 5. O ano que vem eu vou para 10. Então, assim, muita gente, nossa, por que não faz 10? Não, porque eu quero fazer 5. 5 bem feito, né? 5 bem feitinho, eu faço meus 5, tudo ano que vem eu vou para 10, eu não vou estar pulando etapas, porque é justamente isso, se você pula etapa, ou você machuca, ou você vai muito ruim, aí corre o risco de você desmotivar. E o momento não é esse. E eu brinco assim, eu corro, não é para competir com ninguém, não é para mostrar para ninguém. Eu sou o meu maior
Só eu vejo meus resultados. Esse é o maior desafio, né? Esse é o meu maior desafio. Então, eu corro para ser feliz, eu corro para pegar minha medalha, pegar a banana no final. Um copo d'água. Um copo d'água, eu corro para levar as amigas, chamar as amigas para correr, estimular. Se eu pudesse, eu sou aquela que eu fico dizendo para todo mundo, se eu pudesse, eu vou dizer, bora correr, vai correr. Tô assim, bora correr que passa. Então, eu acho que... Passa mesmo, né? Passa a maioria mesmo. das coisas está chateado e tal, mas depois de uma corrida, nem era tudo aquilo que a gente pensava, né? Já dá uma aliviada, toma um banho, parece que levou metade dos problemas embora, eu falo. E o dia começa de outra forma, eu garanto isso. Uma pessoa que chega para você zerada, zero, na tua assessoria, no teu personal, no teu treinamento, você deixa, eu sei que cada caso é um caso, mas a gente consegue deixar uma pessoa pronta para fazer uma corrida de 5, feliz, alegre, curtir, uma média de quanto tempo você acompanhando? Se a pessoa tiver uma dedicação de pelo menos 2, 3 dias por semana, né, para a corrida especificamente, eu tenho um protocolo muito conservador hoje, é aquilo que eu falei, né, eu tive que estudar muito, porque quando eu comecei a dar treino, eu achava que todo mundo queria ser atleta profissional, assim que nem eu, né, correr muito, treinar muito, entendeu? Então é que eu não tenho vergonha de dizer que eu errei, mas a gente, né, só acerta quando a gente erra, entendeu? Você quando achava tá que todo mundo certo, era como você, né? Que conseguia. Todo mundo queria, né, ser atleta profissional e tal. Então, hoje eu tenho um protocolo muito conservador. Quando a pessoa vem zerada, né, tanto com criança quanto com adultos, eu começo um protocolo muito conservador. Eu começo fazendo mais exercícios de técnica, mais exercícios de força, saltos, né, para a pessoa... Primeiro ter uma boa noção do corpo e tal, né? E para fortalecer, porque hoje em dia as pessoas elas vêm, tem gente que vem cru, nunca fez uma academia, nunca fez um funcional, né? Muita gente que quando criança nem chegou a fazer o que a gente fazia, brincar, subir em árvore, correr, né? Brincar de pega-pega. Então eu tenho um protocolo. Anda mais, corre um pouquinho, anda tipo 10 minutos, 15 minutos. É o mesmo protocolo que eu uso quando a pessoa volta de lesão. Que o médico fala, não, pode correr meia hora. Eu falo, negativo. Vai correr 10 minutos hoje, descansa amanhã. Corre 15 minutos depois de amanhã, descansa. Depois de amanhã você corre 20, quando você vem em 15 dias, você está correndo 40 minutos. A partir daí, está correndo 40 minutos sem dor, a gente já começa a pensar numa prova. Porque esses 40 minutos pode ser, corre 2, anda 1. Corre 1, anda 3, depende muito do objetivo. Eu tive uma aluna uma vez, que a primeira vez que eu falei, vamos correr, ela correu 8 segundos. Eu falei, não, você consegue mais, né? Vamos tentar mais um pouquinho? Daí ela fez, acho que uns 16, 17 segundos. E aí quando a gente ficou, acho que 1 ano e meio treinando e tal, ela já estava pronta, assim, para correr os 5 quilômetros, já estava bem, correndo sem tanto sacrifício, daí ela engravidou. Aí ela engravidou, daí continuou, né, durante mais um tempo e tal. Aí depois não voltou a correr, mas aquilo que a gente estava falando, né, todo mundo consegue. Se a pessoa corria 16, 17 segundos sem parar, e conseguiu fazer uns 5 quilômetros bom, né? Já treinava 40 minutos, 50 minutinhos. O corpo é treinável. Sem parar. Tudo é treinado. Uma chegada de prova é treinada, um início de prova é treinado, entendeu? Uma subida é treinável. Porque, assim, a especificidade nasce com a pessoa. Mais fibras claras, mais fibras brancas, mais fibras vermelhas, mais aptidão para uma subida, para uma descida, mas tudo pode ser treinável, tudo pode ser melhorado. Mas só que existem períodos certos para você fazer. Tipo, nossa, eu corri tão bem quando eu estava fazendo subida, mas não dá para fazer o ano inteiro. Porque a subida você vai treinar força, não vai treinar velocidade, entendeu? Para treinar velocidade você tem que estar no plano. É por isso que você paga, para ter alguém que saiba o que está fazendo no momento certo para que você evolua, né? E possa atingir os resultados que você gostaria. Agora tem um detalhe, o corpo é temperamental, porque você para 1 semana, 2, quando você volta, você desce 3 casas. É temperamental, então assim, a constância é muito importante. Porque você perde rendimento. Eu já tive isso também, eu já passei por tudo na corrida nesses 2 anos. Já machuquei, mas não parei de treinar machucada. Diminuímos a carga, né? Não machuquei na corrida, mas eu tive uma lesão muito forte na posterior. E eu adorei, porque eu fui no médico e ele disse, não pare de correr. Então, quando eu falei para a Diona, ela disse, gosto de médico assim, médicos ele, não bons, pare, né? Diminua, mas não pare. E eu continuei correndo com dor. Eu já tive treinos de, meu Deus, era muita dor, mas eu não parei e foi melhorando e passou. Mas já tive caso também de viajar e quando você volta, você vê que o seu resultado não é o mesmo. Você tem que voltar a algumas casas e voltar. Mas o importante é você encontrar
essa alegria no dia a dia, de treinar, de estar com um grupo legal, com pessoas legais, de você, eu gosto de traçar desafios para mim, eu não digo a ninguém, eu não digo nem a tu, porque senão tu vai ficar subindo a minha régua o tempo todo, eu não digo não, eu digo, às vezes eu digo a Suane, eu não vou nem contar a Dione que eu corri tantas distâncias, porque senão amanhã ela vai dizer, então pode ir mais, não conto, mas assim, eu traço metas para mim mesma, assim, hoje eu vou fazer isso, vai ser desse jeito, e você vai se desafiando, você vai percebendo que você pode sempre mais. Sim, eu acho que eu sou muito visual, assim, eu acho que a gente tem que escrever as metas que a gente quer, os objetivos, não só profissionais, mas na corrida também, né? Eu sempre falo para o meu aluno, você quer correr um sub-20 nos 5 km? Anota, deixa anotado, vai acontecer. Entendeu? Porque o universo conspira quando a gente se inspira, né? Então você precisa estar sempre, você não vai acordar todo dia motivado, mas vai todo dia treinar, né? Determinado, a pessoa determinada, ela vai, mesmo que não tiver motivado, mesmo que não tenha ninguém para ir junto. Quando eu comecei a correr, eu chamei uma amiga minha para ela, foi uma vez, 2 vezes, na terceira vez ela não foi mais. Eu comprei um radinho daqueles que na época era só FM, Walkman, entendeu? Então, se eu tivesse desistido porque ela desistiu, a gente não estaria tendo essa conversa hoje. Então, eu tive que me inspirar para o universo conspirar a meu favor, entendeu? Então, as coisas acontecem desse jeito. Como foi a frase? Quando a gente se inspira, o universo conspira a nosso favor. Quando a gente se inspira, o universo conspira ao nosso favor. Ano que vem, a minha primeira corrida vai ser de 10 quilômetros. Não muito no início do ano, sabe? Até 6 meses, né? Vamos planejar dentro dos primeiro semestre, né? Dentro do primeiro semestre, eu vou fazer uma corrida de 10. Então, essa é a meta. E assim a gente vai, porque é o meu remédio. Eu digo para você que, para mim, a corrida é o meu remédio, que é o que me dá alimento. Você falar uma coisa, quantas vezes eu não estou correndo, aí às vezes você faz, tá pensando em quê? Eu digo, o que é que eu vou falar no episódio, no podcast à tarde? Eu já estou pensando nas perguntas ali, eu estou trabalhando já. Então agora eu vou fazer uma pergunta para a Mônica. Qual a diferença daquela Mônica que começou a treinar na assessoria há uns 5 anos atrás, mais ou menos, junto com o esposo, e a diferença da Mônica hoje, 2 anos depois de treinar com a Dione personal? Nossa, olha, eu até fico emocionada. Peguei no pé dela. Eu vou dizer que eu até fico emocionada com isso, porque aquela Mônica, ela não acreditava que conseguia. Eu não conseguia correr 50 metros. Eu senti uma dor tão grande na minha perna, tão grande. Eu já cansei de ir no carro chorando, que eu dizia que eu nunca ia conseguir. Eu dizia, eu quero correr, mas meu corpo não acompanha. Então eu não conseguia correr. E eu começava a ficar com vergonha, porque tu me mandava correr 100 metros e eu não conseguia. Aí eu enganava, aí de longe tu via que eu estava andando. Era muito sofrido. Mas hoje eu vejo que é um trabalho de consciência. É fácil? Não, não é fácil. Mas é você por você. Eu não corro hoje por causa da Dione, eu corro por causa da minha vontade de querer correr, de querer ser melhor, de querer ter disciplina, de trabalhar o meu corpo, de trabalhar a minha respiração, trabalhar meu foco, melhorar meu sono. Porque quando eu tenho 51 anos, quando eu estava com 49 anos, eu estava com o corpo 100% inflamado, dor para todo lado, e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo comigo? Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? E ali eu decidi que eu ia mudar. E foi muito... Quando a gente se inspira, o universo conspira. Nesse dia eu fui fazer uma caminhada no parque e eu tinha mais ou menos perdido o contato com o Dione, porque na pandemia a gente parou de treinar. Quando eu estou andando no parque, lá vem Dione correndo. Assim, aí eu... Na hora. E assim, a gente sempre se deu muito bem. Ela é minha chata favorita, porque ela é muito exigente, mas assim, eu sempre fui muito... Foi um amor à primeira vista. Eu disse, nossa, no meu dia eu mandei mensagem, você tá dando personal, que ela tava correndo com uma pessoa. Aí ela disse tudo, eu digo, eu quero, e agora é minha vez, e agora eu vou até o fim. Então, assim, mas é diferente, né? O trabalho da assessoria, né? Onde eu só pedia para você correr, mas eu não ficava do seu lado. E depois, quando a gente começou um trabalho de personal muito específico. Muito então, absurdamente. Tipo, é dizer assim, é valorizar a pessoa que está ali, né, te dando aquela força para que você consiga ser aquilo que você está sonhando em ser, entendeu? Porque assessoria, às vezes, alguém que já corre e tal, tá perfeito para ela.
Às vezes as pessoas falam assim, professora, eu acho que para mim não dá, né? Eu não tenho essa disciplina e tal. Eu falo, tudo bem. De repente, se você não tá no momento certo, é um direito seu, né? A gente está priorizando outras coisas, não está priorizando naquele momento a qualidade de vida, porque tem outras coisas para priorizar, entendeu? Então, talvez naquela época, a sua prioridade não fosse atividade física. Entendeu? E a Mônica que eu conhecia 2 anos atrás agora, é uma Mônica que já tinha na mente, naquela época, há 5 anos atrás, a sua mente não deixava você ser uma Mônica com prioridade para cuidar de você. E a Mônica que eu conhecia 2 anos atrás, que mandou mensagem para mim, é uma Mônica que já queria cuidar do corpo, é uma Mônica que já queria, né? Então a mente dela já estava diferente. Então para mim foi assim, é como você falou, é emocionante ver que você tocou a vida das pessoas. Eu posso, naquele momento, há 5 anos atrás, não ter conseguido, né, o objetivo que eu queria. Mas eu toquei você de uma certa forma, onde aquele negócio, quando você se inspirou para fazer, eu apareci na sua vida. E tinha que ser você, não podia ser outra pessoa. Tá vendo? Não podia ser outra pessoa, porque eu acho que tudo a gente tem que ter conexão. Então, escolher um esporte que te leve a um outro nível, escolher um profissional que te incentive e principalmente que te inspire, que você tem que olhar e dizer assim, uau, será que um dia eu vou ser assim? Você pode até não ser, e tá tudo bem, contanto que você mantenha uma inspiração constante na sua vida, porque isso vai fazer você aumentar a régua todo dia, ser um pouquinho melhor. Não precisa você ser igual, eu nunca vou ser igual a Dione, eu sei disso. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu não tenho biotipo, não tenho... Na corrida, mas você vai ser melhor em outras coisas, né? É isso que eu quero dizer. Na corrida eu nunca vou ser uma Dione. E nem quero ser. Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, eu quero me desafiar, eu quero correr. E é isso. Porque quando você traça metas muito altas, muito distantes, eu quero ser igual a Dione, a probabilidade de você... fracassar, se ficar frustrado é muito grande, né? Então assim... Eu não me baseei em mim, entendeu? Às vezes, tipo, outro dia eu tava fazendo um podcast também e tal, ele falou, quanto você quer fazer na maratona? Eu falei, quero fazer sub-3, né? Tendo 56 anos praticamente, que em fevereiro eu faço 56 anos, né? Explica ao pessoal o que é sub-3. É que... existe um número na corrida mágico, na maratona, que é ser um atleta que corre uma maratona, os 42.195 metros, abaixo de 3 horas. Sub-3, né? abaixo então, de 3. Então, esse é o sonho da maioria das pessoas. Até na minha camiseta tem uma logo atrás escrito Fábrica de Sub-3. Né? Que muita gente já fez, eu já fiz. E aí a pessoa comentou, mas não dá para correr 2,50? Você vai correr o seu melhor tempo, né? Eu falei, não, meu melhor tempo eu tinha que morrer e nascer de novo, porque eu tenho 2 horas e 36, com 31 anos. Então assim, hoje eu não quero ser a Dione de 31 anos, eu quero ser a Dione, né, que consegue treinar bem e vai fazer o melhor possível, entendeu? Eu quero ser feliz, não importa. Se der sub-3, eu vou estar muito feliz. Se der 3,1, 3,2, 3, eu também vou estar muito feliz. Porque eu sei que é um excelente resultado. Eu passei muito tempo da minha vida, profissionalmente, quando a gente é profissional, a gente está atrás de tempo, está atrás de dinheiro. Né? É tempo para poder se qualificar, para poder representar a seleção brasileira, para poder representar, para ir para um mundial, para ir para um pan-americano, para ir para um sul-americano, né? Para uma Olimpíada. E agora não, né? É aquilo que você falou. A Mônica não quer ser a Dione, a Mônica quer ser a Mônica melhor do que aquela Mônica quando começou, né? Perfeito. Entendeu? Então, assim, é esse que tem que ser o objetivo das pessoas. Se você traçar metas menores e ir aumentando essas metas aos poucos, é o que você falou, como é que faz para começar? Dá uma volta na quadra. Fala assim, eu vou correr nessa reta aqui, na curva eu ando, na reta eu corro de novo e na outra eu ando. Mas dá para fazer 10? Não, faça uma. No outro dia você vai lá e faz 2, né? Aí fica no 2, nossa, agora já tá bem. Seja amoroso com você. Né? Entendeu? Porque metas, quando a gente estipula umas metas alcançáveis, fica muito mais fácil de você não se frustrar, né? Se você já começa e fala, vou fazer 10 voltas, a chance de se frustrar é grande, mas uma, né? Então, assim, aos poucos, tudo acontece. E assim em tudo na vida, não é só na corrida, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente, se a gente estipula metas muito altas, né? É o que eu falei, quando eu comecei, eu não tinha a menor noção do que era dar treino. Eu achava que todo mundo queria ser atleta de elite. E eu perdi muito com isso, entendeu? Tanto que as pessoas falavam, a Dione é brava, tal, não sei o quê. Eu continuo sendo aquela pessoa exigente. Eu nunca fui brava, né? E hoje eu entendo que nem todo mundo
entra na equipe. Já teve, por exemplo, teve uma menina que quando ela entrou falou, professora, minha intenção é só qualidade de vida. Daí passou um ano e meio, as meninas correndo meia. Ah, professora, acho que eu queria fazer uma meia, né? Ah, mas tem tempo? Não, eu só queria terminar. Daí ela fez a meia, terminou lá em 2h12. Daí ela, professora, agora eu queria fazer subir 2 horas a meia maratona. Daí nós treinamos. Então, assim, até as metas dela no começo era só qualidade de vida. Depois passou a ser terminar uma meia maratona. Depois uma meia maratona sub 2 horas. Quer dizer, são metas alcançáveis, porque ela já estava treinando. Daí ela fez uma meia para 1h55. Daí ela falou, agora eu queria fazer uma maratona. Entendeu? E a gente fez um programa de maratona para ela durante 1 ano praticamente. A gente foi subindo, progressivo, e ela, né, se adaptando, arrumando a agenda dela para que a gente pudesse chegar na prova e ela fazer a prova e depois da prova poder comemorar. E a gente pulou, dançou, foi muito legal, sabe? Foram umas 3 ou 4 meninas da assessoria, bem legal. E é muito legal você comemorar cada conquista. Ah, quando eu tô correndo eu já penso, como é que eu vou comemorar? Comemorar cada conquista, porque é muito seu. É um momento, né? E a conquista é aquilo que a gente fala, não é o pódio, né? Às vezes, por exemplo, esse ano mesmo, eu corri 1h25 nessa meia maratona, né? E fiquei em 2º lugar geral, né? Tinha uma premiação legal, boa, tal. Lá no litoral, eu corri 1h22. Eu corri 3 minutos e meio melhor do que eu corri nessa prova. Plano, tal, e fui 6ª colocada. Não ganhei nada, nem uma banana. Eu ganhei porque não tinha no como banana, né? Entendeu? Só o copo d'água e a medalha. Mas eu fiquei muito feliz, porque era o tempo que eu queria fazer, era o tempo que eu tinha treinado. Eu posso dizer, assim, né, comparativamente, eu fiquei quase tão feliz quanto essa prova. É que aqui Curitiba é sensacional, você correr em Curitiba, escutando seu nome o tempo todo, e o pessoal gritando, vai Dione, sabe assim? Muita gente me conhece, tanto que, nossa, deu muito ibope essa prova, assim, porque fizeram várias, né, entrevistas quando eu cheguei, e daí eu falei, né, da importância de a gente não deixar a cabeça da gente bloquear a gente, né? Continuar fazendo as coisas que a gente gosta, continuar correndo e esquecer que a idade é um número, porque isso daí já vai bloquear você. Se eu levantar e dizer para mim mesmo, hoje eu não consigo, é muito provável que você não vá conseguir, né? Porque você já disse para sua mente que não vai. Então, assim, muitos ex-alunos mandando mensagem, foi a melhor professora que eu tive, foi o melhor tempo, gente que tá morando em Portugal hoje, que tá fora, tem gente que tá na Bélgica e continua treinando comigo, tá em Luxemburgo e continua treinando, sabe? Gente que sabe valorizar aquilo que você falou, paga para treinar porque sabe valorizar o profissional que tá trabalhando com você. Hoje você atua em algumas frentes, né? Você faz planilha, tanto é que esse pessoal que está fora do Brasil, você dá assessoria online, através de planilha online, né? Você tem assessoria, que tem um grupo que corre com você. Isso, presencial, né? Terças e quintas. E tem o personal. Tem o personal, isso. Que é para poucos. É só para elite. É que o personal, assim, eu já trabalhei mais com mais pessoas, né? Mas é aquilo que você falou, no personal, você não vai fazer aquilo que você quer, que nem na assessoria. Porque na assessoria, o aluno paga a mensalidade, né? Se ele não vem, tá pago. É tipo academia, né? Eu até mando mensagem, olha, por que não veio e tal, mas eu não tenho condições, né, de mandar mensagem para 110 pessoas para saber por que a pessoa não tá vindo. O personal, você não vai fazer só o que você gosta. O personal, ele tá ali para te cobrar, entendeu? Eu acho que é essa a diferenciação, né, que a gente até falou entre o personal e o profissional de educação física, entendeu? O profissional, ele vai te cobrar, vai te ajustar, vai ajeitar, mas o personal, ele tá ali para praticamente te obrigar a fazer aquilo que você pediu para ele fazer, não mais do que você pediu. Eu sempre falo, se você quiser me pagar para ficar olhando para minha carinha, a gente ficar conversando ali, pode pagar, não tem problema, entendeu? Só não pode reclamar que não vai ter resultado depois, né? Então, assim, essa parte que é legal, né? Que quando você começou, você não tinha objetivo nenhum, você tinha objetivo de correr melhor, de se sentir bem e tal. Alguma coisa. E eu comecei, né? A gente começou num protocolo bem lento, aquilo que você falou, 100 metrinhos, 200 metros e tal. E hoje mesmo a gente correu 4 quilômetros sem parar. Daí nós caminhamos um pouco e fizemos uns 12 ou 13 intervalados de 100 metros correndo forte. Ela até tentou ganhar de mim, gente. Viu? Ousada. Olha só, ousada, mulher. Ó, eu tive que fazer força, viu? Eu não vou brincar, não. Ó, a mulherzinha é forte.
É muito bom, gente. Correr é vida. Tem gente que não entende, mas corra para você ver. Esse papo tá muito bom. Eu passaria, mas já deu nosso tempo. Nossa, já acabou? Já deu Meu nosso Deus do tempo. céu. Olha, falei pra você que tinha que me segurar pra falar. É meio clichê essa coisa. Tá chegando o final do ano, metas novas, projetos novos. Mas funciona. Tenta fazer um projeto. Faz algum movimento na tua vida. É sobre saúde física, é sobre saúde mental, é sobre a alegria de viver, é sobre de você ter metas, ter disciplina, ter constância, de você se cobrar mais e vai subindo a sua meta e você vai conquistando, sobre conquistas individuais. A corrida é um esporte muito individual, é você com você. Quando você tá ali naquela prova, tá todo mundo gritando, mas você só tá ali, ó, focada. Eu não tô olhando se alguém me passou, se não passou, no caso de quem não tá correndo com o objetivo de ganhar, né, de competição. Mas é você com você. É você se olhar, você sentir que você pode, você acreditar em você. Então, isso funcionou muito comigo e também pode funcionar por você. Com você, pode tirar você de uma zona de conforto hoje que você está incomodado, você não se sente bem, você não está bem com o seu corpo, você não está bem com sua emoção. Eu estou falando tudo, eu estou descrevendo a Mônica de 2 anos atrás. Eu não estava bem com o meu corpo, eu não estava bem com minha respiração. Eu cheguei ao ponto de subir um lance de escada e ficar... Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo comigo? Peraí. Corpo inflamado, retenção de líquido. Então, assim, isso hoje é a realidade de muita gente. E é muito fácil mudar. É simples. Basta uma decisão, basta uma constância, basta uma determinação. Não é isso? O que é que a gente pode deixar de mensagem final para as pessoas? Eu acho que não é muito falar assim que a gente só melhora no desconforto, né? Isso funciona em qualquer área da vida. A gente só melhora no desconforto. Você precisa, né? Tá chegando no final do ano, novas metas. Não adianta fazer metas muito ambiciosas, mas comece a se priorizar. 10 minutos todo dia, todo mundo tem. 10 minutos, você não precisa de meia hora, não precisa de 40 minutos. Ah, mas 10 minutos não vai fazer efeito. Vai. Faz. Todo dia faz efeito, porque você vai começar a se inspirar para o universo conspirar a seu favor. E aí os objetivos vão aparecer. E em paralelo você dá comandos para o seu cérebro. No nosso episódio a gente vai colocar as redes sociais da Dione, acompanha ela, tem assessoria, se você está em Curitiba, aliás, se você está em qualquer lugar do mundo, porque pode ser online, pode ser presencial, tem para todo tipo de situação geográfica e para todo tipo de pessoas, porque tem gente que gosta do online, tem gente que gosta do corpo a corpo, enfim, mas tome a decisão. Tome uma decisão, que uma decisão muda tudo e é no desconforto que a gente cresce. Obrigada pela tua contribuição, que é sempre muito bom, a gente conversa muito, então hoje foi só a gente só condensou tudo que a gente conversa o tempo todo, porque também faz parte do personal essa conversa, a gente está sempre construindo junto. Muito obrigada e seguimos juntos, manda esse vídeo para quem você acha que precisa daquele incentivo para começar algo novo, para começar a se olhar e se valorizar, curte, dá o joinha e vamos em frente para o próximo episódio.